Eram 2 horas da manhã e Isabel e Canino ainda conversavam. Tanta empatia se explicava não só pelo fato de ambos terem muito em comum, mas também porque eram dois solitários fazia muito tempo. Na prática, ele era a primeira pessoa com quem ela conseguia ter uma conversa normal em meses. E Canino só conversava com aquele bando de loucos que ele e Emanuel comandavam. E claro, Isabel sentia uma imensa gratidão por ele não querer estuprá-la. Além disso, Canino dera um tremendo susto em Chicão, o que fez com que ela se sentisse parcialmente vingada. A lembrança do mulato apavorado só fazia a simpatia dela por Canino aumentar. Você arrancou a orelha dele fora? É sério mesmo? Isabel perguntou sorrindo. Que nojo! Eu não tinha escolha. Ele me mataria, aquele cara era pior que você. Canino se defendeu rindo. E o gosto era bom? Isabel quis saber. Sim, é uma delícia, eu recomendo. Louca do jeito que você é, aposto que adoraria. Ambos gargalharam daquele diálogo absurdo. Não acredito nisso, você realmente lê mentes. Canino se sentia maravilhado. Isabel explicou como viu suas reais intenções. Ele não sossegou enquanto ela não revelou toda a história a respeito dos seus dons, e não a deixou em paz até que ela fizesse diversas demonstrações. Corinthians, Isabel disse na lata. Resposta correta. Heliópolis, certa de novo. Carlos Nira Novaes, afirmou. Mais uma resposta correta. Não, eu não vou para a cama com você. Isabel enrubesceu, voltando a se sentir mal. Canino sorriu, mas se arrependeu na hora da brincadeira sem graça. No entanto, a resposta estava correta. A conversa continuou, porém, sem o mesmo ânimo de antes, e Canino ficou sério de repente. Aquilo não passou despercebido a Isabel. O que houve? Isabel indagou preocupada. Apesar daqueles momentos de descontração, ela continuava com os nervos à flor da pele. Tentou segurar a mão dele, o que fazia toda vez que ficava curiosa ou apreensiva do que se passava pela cabeça de alguém. Mas não foi preciso, pois Canino começou a falar. Estou preocupado. Se Emanuel sonhar com esse dom, vai pegar você para ele. E eu estou falando literalmente. Ele tomará posse de você como um objeto. Emanuel irá trancá-la no quarto dele e usará para manter todos sob controle. Seu dom é poderoso. Neste lugar, saber quando os outros mentem ou falam a verdade é algo valiosíssimo. Isabel ponderou sobre aquilo por um instante. A vida toda fora assim. Ela sempre se preocupou em não permitir que tentassem explorar seus poderes. Até mesmo agentes da Polícia Federal, certa ocasião, assediaram ambas irmãs para que ajudassem no interrogatório de suspeitos. Alex precisou reunir um time de advogados na ocasião e recorreu ao Ministério da Justiça para que deixassem suas filhas em paz. Não se preocupe, serei discreta, mas não faço ideia do que fazer para manter Emanuel e os demais longe de mim. Isabel voltou a sentir o medo enlouquecedor de antes. Quanto a isso, não se preocupe. Vou inventar uma história. Direi para todos que você é minha, exclusivamente minha. Ninguém, nem mesmo Emanuel, vai se meter comigo nesse assunto. Canino se mostrava seguro de si. Isabel soltou um suspiro de alívio. Muito obrigada. Não sei como agradecer. Ela sorriu, sentindo que finalmente a nuvem pesada e negra que a envolvia fazia tanto tempo começava a se dissipar. Canino nada disse, apenas estendeu a mão para ela de novo. Isabel sorriu e deu de ombros, repetindo o mesmo gesto de antes, segurando a mão dele com firmeza. No instante seguinte, ela o soltou e deu-lhe um tapa. Eu já falei que não, seu tarado. E ambos caíram na risada. Aquela cena foi se repetindo, noite após noite, semana após semana. Todos os dias começavam iguais. Quando saía do alojamento das mulheres, Isabel dava de cara com Canino. Ele ia esperá-la na porta e depois a acompanhava até a lavoura. Caminhavam de mãos dadas, como namorados, mas a verdade era que se tornaram grandes amigos. No meio do dia, ele ia encontrá-la no trabalho.
A regra das 2 refeições por dia não se aplicava a Canino, Emanuel e aos capangas, e por isso ele sempre pegava alguma coisa do almoço e levava para Isabel no meio da tarde. Ela comia, ávida, pois era um período muito longo entre uma refeição e outra. Como Isabel fizera amizade com Marcelo, Canino também trazia algo para ele comer, mesmo sabendo que se arriscava. E todas as noites, sem exceção, eles ficavam juntos. Canino ia até o alojamento das mulheres, onde Isabel o aguardava com um sorriso. Os homens ficaram surpresos com aquela mudança do chefe. Antes ele nunca queria procurar as mulheres. Agora era o primeiro a ficar pronto. "Vamos, galera, estou com pressa, rápido!" Ele dizia sempre, acelerando os demais. "Calma, chefe, vai tirar o pai da forca? Ela não vai fugir, não." As mulheres também ficaram surpresas com a mudança de Isabel e algumas tinham até uma ponta de inveja. Canino não era exatamente bonito, mas pelo menos era bem mais civilizado e ponderado do que a maioria daqueles selvagens, e naqueles tempos difíceis, aquilo se tratava de uma grande vantagem. "Você demorou hoje. O que foi que o senhor estava aprontando?" Isabel perguntou certa vez, quando Canino chegou apressado. Percebendo que todos olhavam para os dois com mais interesse do que o de costume, ela deu um leve beijo nos lábios do amigo, que começou a ficar vermelho no mesmo instante. Assim que eles saíram do alojamento de mãos dadas, ele falou com ela, ainda com um sorriso estranho no rosto. "Por que você me beijou?" Canino estranhava o fato de estar um tanto ansioso pela resposta. "Para que eles não desconfiassem. Se queremos que acreditem que estamos namorando, vamos ter que nos beijar de vez em quando, concorda?" Isabel perguntou pensativa e precisou se esforçar para não rir, pois os pensamentos de Canino viajaram para longe após o beijo, mais precisamente para a cama dele. "Sim, tem razão, boa ideia." Canino não conseguiu disfarçar uma ponta de decepção, mas também ficar estranhamente animado com a perspectiva de ganhar alguns beijos todos os dias. No quarto de Canino, os dois ficavam inventando coisas para fazer. Os quartos eram iluminados com lampiões e velas. A energia elétrica era racionada porque o gerador do quartel não era muito potente, e por isso era aproveitada apenas para atividades essenciais. Dessa forma, as opções de diversão eram escassas. Eles jogavam baralho, xadrez, liam livros que retiravam da biblioteca ou simplesmente conversavam horas a fio, muitas vezes a respeito dos desvarios de Emanuel e suas frequentes e doentias demonstrações de poder que enlouqueciam Canino e enchiam Isabel de repulsa e raiva. Em um desses episódios, Isabel narrou com detalhes a morte do marido. No fim, ela estava com lágrimas nos olhos. "Não tive escolha, era ele ou eu." Até então, ela não havia contado para ninguém sobre o ocorrido. "Não fique assim. Foi a melhor coisa que você poderia ter feito. Tenho certeza de que ele não ia preferir andar por aí transformado numa dessas feras. Concorda comigo?" Em seguida, Canino a abraçou, tentando consolá-la. Isabel o abraçou forte, colocando o rosto no pescoço do amigo. Canino sentiu o cheiro dos cabelos dela e aquilo mexeu com ele. Era um cheiro suave do sabonete do quartel, mas vindo dela causava um efeito completamente diferente. Ele sentiu o coração acelerando, o que não era um bom sinal. Estava passando tempo demais com aquela mulher e algumas fantasias tornaram-se inevitáveis. Canino se achava prestes a dizer algo quando alguém bateu na porta. Uma batida cheia de urgência que causou um sobressalto nos dois. Canino arrancou a camisa fora, exibindo várias tatuagens. Isabel entendeu sua intenção. Precisava ser convincente sobre o que eles faziam todas as noites, e aparecer todo vestido não convenceria ninguém. Quando Canino abriu a porta, deu de cara com um dos seus homens. O rapaz estava tão pálido que mais parecia um fantasma. Aquilo só podia significar uma coisa. "Apague o lampião e venha comigo, Canino. Tem um grupo de zumbis enorme lá fora." Canino se virou às pressas e apagou a luz, mergulhando tudo na escuridão. Quando fez menção de sair com o rapaz, Isabel já estava à soleira, pronta para acompanhá-los. "Fique aqui, é perigoso lá fora." Canino falou rápido, apanhando a pistola na gaveta da cômoda. "Em se tratando de zumbis, ficar aqui ou lá fora será perigoso de qualquer jeito. Quero ficar perto de você. Essa é a opção mais segura." Isabel segurava a porta.
Canino ponderou sobre aquilo por um instante e, de fato, não queria mesmo deixar Isabel sozinha. Tudo bem, pode vir, mas não saia de perto de mim nem por um segundo, entendeu? E Canino a arrastou pela mão corredor afora. Ao chegarem do lado de fora, Emanuel e vários outros se achavam no pátio, escondidos atrás de alguns caminhões estacionados. Quase não dava para enxergá-los abaixados em meio à escuridão. Todas as luzes foram apagadas, mas sob o luar era possível enxergar as silhuetas. Que diabos ela está fazendo aqui? Emanuel perguntou em voz baixa, irritado ao ver Isabel junto com Canino. Ela está comigo, nem comece. Canino perguntaria sobre os mortos-vivos, mas não foi necessário, pois ao olhar na direção da cerca, pôde enxergá-los bem, apesar da escuridão. Era uma verdadeira multidão de criaturas, e caminhavam rentes à cerca do lado de fora. Um bando imenso de desgraçados que, ao deparar com aquele obstáculo, continuou avançando em paralelo ao quartel. Alguns às vezes paravam e olhavam para dentro, observando o pátio imerso nas trevas. Isabel engoliu em seco. Nunca vira tantos zumbis reunidos antes. Eram tantos que, à medida que avançavam naquela marcha arrastada, derrubavam todo o capim e os arbustos que rodeavam a cerca naquele ponto. Vinham como uma praga de gafanhotos, destruindo uma gigantesca plantação. Meu Deus do céu, quantos deles estão nesse bando? Isabel perguntou assustada, sem conseguir desviar o olhar. Milhares. Essa procissão já dura quase 10 minutos, respondeu um dos homens. Vocês dois, calem a boca, Emanuel sibilou. Se eles decidirem atacar, duvido que essa cerca aguente. Outra coisa assustadora eram os sons. Os mortos-vivos gemiam e resmungavam o tempo todo, avançando sempre. Apesar de estarem a aproximadamente 30 metros de distância, os ruídos chegavam altos e claros. Nada seria capaz de conter um ataque de um número tão grande de criaturas. Eram tantos zumbis que poderiam ocupar uma cidade de pequeno porte inteira, até a última casa e apartamento. Aquela turba numerosa continuou o desfile macabro por mais 40 minutos ininterruptos. Parecia que jamais teria fim. Aos poucos, porém, a coluna foi ficando mais escassa até passarem os últimos zumbis. Depois disso, a noite ficou silenciosa de novo, como se nada tivesse acontecido. Como se forma um grupo desses? Como isso acontece? Canino estava perplexo. Não faço ideia. Pelos meus cálculos, a fila devia ter uns 3 quilômetros, mais ou menos. E era muito compacta. Quase não tinha espaço entre os zumbis. Isabel observou. Quantos você acha que havia? Canino perguntou. Até Emanuel prestava atenção àquela conversa. Eu diria 15 mil, talvez mais. Isabel afirmou com sinceridade. Todos se entreolharam. A conta de Isabel fazia sentido, e se ela tivesse razão, não tinha dúvida de que aquela cerca não seria capaz de suportar um ataque, pelo menos não por muito tempo. Se aquele bando avançasse contra o quartel, seria o fim. É preciso tomar cuidado. Emanuel mantinha um tom cautelosamente baixo. Suspendam todos os trabalhos nos próximos dias. Quero todos dentro dos quartos e alojamentos. Apenas o pessoal da comida e da segurança vai circular, e mesmo assim o mínimo possível. E manteremos as luzes apagadas à noite. Ninguém se atreveu a contestar as ordens de Emanuel, nem mesmo Canino. E fazia sentido. Enquanto não tivessem certeza absoluta de que aquele bando estava bem longe, era imprescindível que permanecessem invisíveis. Todos retornaram para dentro, com exceção dos vigias. Isabel e Canino vinham em silêncio, enquanto outros homens murmuravam sobre o que acabaram de presenciar. Ao entrarem no corredor que levava até o quarto dele, Canino iniciou a conversa, tentando arrumar uma forma de abordar o assunto que queria tratar. Pelo visto, você vai ficar de folga nos próximos dias. Isabel sentiu o tom de hesitação dele e, com discrição, tomou-lhe o braço. E ela viu tudo o que ele queria dizer e aonde queria chegar. Os mesmos pensamentos que Canino teve quando se abraçaram antes de serem interrompidos pelos zumbis em marcha. Ela se espantou consigo mesma, porque sentiu o coração acelerar. Não de medo, mas de excitação. E decidiu que aguardaria que Canino desse o próximo passo. Sim, eu sei. Vai ser um tédio permanecer trancada no alojamento.
Pelo menos na lavoura as horas passam mais rápido, ela comentou. Bom, você não precisa ficar trancada lá. Poderia vir aqui comigo. Isabel antecipara aquela sugestão ao ler os pensamentos dele, e ela sabia muito bem o que Canino pretendia com aquela ideia. Somos tão amigos e nos damos tão bem. Poderíamos fazer companhia um ao outro. Canino continuou, tentando convencê-la, e imaginou, pelo olhar dela, que talvez Isabel estivesse reticente. Na realidade, ela já tomara a decisão no momento em que se abraçaram mais cedo. Você sabe como é. Esses caras aqui são meio loucos. Vão ficar vários dias sem nada para fazer e podem ter a brilhante ideia de invadir aquele alojamento sem que eu esteja por perto. E aí só Deus sabe o que pode acontecer. Canino afirmou, preocupado. Aquele era um medo real. Mas ela percebeu que ele forçava o tom de propósito, no intuito de assustá-la também. Podemos jogar baralho, xadrez. Talvez eu até consiga ensiná-la a jogar direito. Afinal de contas, você não é muito boa mesmo. Carlos, eu acho que você se esqueceu do que eu sou capaz. Pode parar de teatro, já sei o que você quer. Isabel o encarou com um olhar penetrante. Canino congelou. Seu mundo inteiro ficou silencioso e em suspense. Olhou para o braço dela enlaçado no seu e se deu conta de que havia caído numa arapuca de bobeira. No mesmo instante, começou a repassar mentalmente tudo o que pensara e apavorou-se. Enquanto eles caminhavam, ele viajou nos seus delírios. Traíra-se de todas as formas possíveis e imagináveis. E agora Isabel sabia de tudo. Aliás, os pensamentos dele não importavam. Ela conseguia qualquer informação que quisesse sempre. Isabel, acho que você pode ter entendido tudo errado. Deixe-me explicar. Canino tentava soltar o braço. Mas Isabel delicadamente o prendeu. Agora eles iriam até o fim. Ela ia fazê-lo confessar. Você me ama? Isabel perguntou a queima-roupa. Já sabia a resposta, mas queria ouvir da boca dele. Canino tentou imaginar uma grande tela branca, mas não adiantava nada. Isabel sorriu ao devassar a alma daquele homem tão solitário. Bem devagar, ela se virou diante dele e enlaçou Canino pelo pescoço, sentindo os braços roçarem na sua barba. Não perdeu o contato nem por um segundo, pois queria perceber todas as reações dele. Sentiu Canino enlouquecer de ansiedade e o ouviu se perguntando mentalmente se estaria sonhando. Eu aceito. Também quero, porque sinto a mesma coisa. E Isabel deu-lhe um beijo nos lábios. Logo em seguida estavam nus na cama, fazendo sexo com paixão. Eles se amaram com desespero, tentando apagar os momentos de tristeza, medo, solidão e ódio que experimentaram durante todos aqueles meses. Atingiram o clímax várias vezes, confirmando uma sintonia ainda maior do que imaginavam. Isabel ficou ainda mais surpresa que ele. Quando Josué morrera, imaginara que nunca mais desejaria outro homem. Entretanto, ali estava ela, com Canino encaixado entre suas pernas. Mas fazia algum tempo que Isabel queria seguir em frente e deixar o passado para trás. E agora o momento chegara. Sem dizer uma única palavra, ficaram abraçados na cama. Mas não havia silêncio realmente, pois todo o tempo Canino repetiu que a amava. E ela ouviu tudo com um sorriso no rosto. E assim, Isabel e Canino transformaram em realidade o que fingiram semanas a fio. Durante dias, quase não saíram do quarto. Com tanto tempo livre, o que eles mais fizeram foi sexo. Meu amor, eu acho que posso me acostumar com essa rotina. Canino comentou, deitado na cama com ela sobre si. Isabel estava nua, com as duas mãos cruzadas sobre o tórax dele e o queixo apoiado sobre ambas. Você precisa se acostumar comigo. Já pensou nessa frase 3 vezes antes de falar. Isabel sorria. Isso não é justo, nada do que eu falo é novidade. Canino reclamou rindo. Enquanto você pensar tanto para falar, não será mesmo. Isabel achava graça da indignação dele. Depois que o toque de recolher foi suspenso, ela precisou retomar seu trabalho na lavoura, mas eles continuaram se encontrando todos os dias. Em alguns, Isabel nem voltava para o alojamento, como se fossem casados.
O problema era que aquilo tudo começava a chamar a atenção de Emanuel, e não tardou para o desafeto se manifestar durante o almoço. E aí, Canino, tô sabendo que você tá em lua de mel? Emanuel dirigiu-lhe um sorriso maldoso. Você é impressionante. Não deixa escapar nada. Canino afirmou sarcástico. Tá de bom humor, pelo visto. Diz aí, ela é boa? Faz tudo direitinho? Emanuel se mostrava disposto a irritar o inimigo. Não tenho por que falar sobre isso com você, Canino respondeu, seco, com uma irritação aguda crescendo rapidamente dentro do peito. Ah, mas eu quero saber, isso me interessa muito, sabia? Emanuel se animou, pois percebeu que acertara um ponto sensível. Não, Emanuel, isso não lhe interessa, pelo simples fato de que não é problema seu. Fui claro? Eu discordo, meu amigo vira-lata. Afinal de contas, se você não estiver dando conta do recado, talvez ela se interesse em conseguir um homem de verdade, sabe como é? Eu posso querer assumir o posto, mas antes gostaria de saber se ela tem, digamos, as habilidades necessárias. Emanuel quase ria do que ele mesmo dissera. Mas Canino não achara a menor graça. Ele baixou os talheres e ficou olhando fixo para seu interlocutor. Diversos homens que estavam por perto, fiéis aos seus respectivos líderes, se remexeram nas cadeiras. Aquilo não estava cheirando bem. Que foi? Eu tô apenas brincando com você. Emanuel saboreava a irritação do homem que o encarava. Canino estreitou os olhos de ódio, deixando claro que o sangue começava a ferver nas veias. Aquele foi um erro fatal. Canino notou a mudança no olhar de Emanuel, de um sorriso perverso de alguém que estava se divertindo com uma brincadeira imbecil. Ele mudou para alguém que enxergava uma oportunidade. Se estivessem jogando pôquer, a reação de Canino teria feito Emanuel apostar todas as fichas. Canino cruzou os braços sobre a mesa. Olhava para Emanuel de um jeito estranho, indecifrável. Isabel é uma ótima garota. Vamos deixá-la fora dos nossos problemas, está bem? Canino sugeriu com toda a calma, tentando parecer relaxado e tranquilo. No íntimo, ele sabia que aquela era a sua última chance de impedir o que imaginava que poderia vir a acontecer. Você gosta mesmo dessa garota, não é? Sorte sua, sócio. Isso é algo raro e valioso nos dias de hoje. Considere-se um afortunado. Emanuel tornou a sorrir. Parecia mesmo feliz com aquela constatação. Perigosamente feliz. Canino percebeu tudo desabando em câmera lenta. Conhecia o demônio de perto, sabia muito bem o que se passava pela cabeça daquele homem. Quase podia ouvir as engrenagens funcionando. Continuaram o almoço em silêncio. Canino às vezes arriscava um olhar para Emanuel, que parecia distante, alheio a tudo e a todos. Ele pensava, refletia, era mais um péssimo sinal. Canino comeu depressa, no que foi imitado pelos seus homens. Acabaram antes dos demais e levantaram-se, deixando Emanuel e seu grupo acabando a refeição. Mal botou o pé para fora do refeitório, Canino começou a disparar ordens enquanto eles se afastavam. Quero que vocês vigiem Isabel o tempo todo, entenderam? Ela precisa estar sob constante proteção. Você acha mesmo que aquele imbecil pretende fazer alguma coisa com ela? Com ela não, Rodrigo. Ele vai fazer comigo. O canalha vai me atingir da única forma possível. Isabel será apenas a pessoa errada no lugar errado na hora errada. Canino não disfarçava a apreensão. Ele passou o dia inteiro remoendo aquele assunto. Estava preocupado e irritadiço. Cobrava a todo momento que alguém viesse com uma informação atualizada. Canino estava no limite. Por ele, declarariam guerra naquela noite mesmo. O tempo todo repassava aquele episódio mentalmente, tentando se convencer de que estava exagerando, mas não conseguia se acalmar. Emanuel tentaria matar Isabel. Era uma certeza matemática. Canino só se acalmou quando a noite caiu e ele finalmente viu Isabel entrando no dormitório com as outras mulheres. Pelo menos agora ele teria a chance de conversar com a namorada. Canino aguardou exatos 25 minutos. Esperava que fosse o suficiente para Isabel ter tomado banho e jantado. Depois disso, ele bateu na porta do alojamento e entrou.
Não podia esperar nem mais um instante sequer. Ele encontrou Isabel saindo do banheiro. Ela sorriu ao vê-lo, mas logo percebeu que havia algo errado. E o sorriso foi morrendo no rosto. Canino adoraria mentir para ela, mas sabia que não conseguiria. Afinal, a namorada tinha aquela capacidade única de decifrar tudo o que existia no coração de uma pessoa. Tudo bem com você? Sua cara tá péssima. Isabel se aproximou dele para abraçá-lo. Canino, entretanto, não deixou que ela o tocasse. Queria contar tudo ele mesmo. Precisamos conversar. Venha comigo. Canino apontou a porta, evitando qualquer contato físico com ela. Isabel parou por um instante, arqueando as sobrancelhas, tentando entender o que havia de errado com ele. Você está evitando meu abraço, então não quer que eu leia seus pensamentos. Isso significa que há algo muito grave. E se é grave, tem a ver com Emanuel. E como as coisas entre você e ele são sempre ruins, então só pode ter a ver comigo. Resumindo, você acha que aquele psicopata tentará me fazer mal? Acertei tudo ou algo escapou? Canino a encarou perplexo. Você também consegue ler mentes à distância? Perguntou assustado. Não, mas ler a mente de alguém centenas de vezes ensina a entender como aquela pessoa pensa. Desculpe, você não vai conseguir me enganar nem com uma muralha nos separando. Isabel esboçou um sorriso fraco. Em outras ocasiões, ela estaria sorrindo da própria astúcia, mas naquele momento começava a sentir medo. Não se preocupe, eu vou proteger você. Declararemos guerra se precisar. Canino saiu pela porta do alojamento com ela. Isabel, ao ouvir a última parte, congelou por dentro. Canino parou ao ver a namorada imóvel sem acompanhá-lo. Ele estranhou aquela atitude. Queria levá-la para seu quarto imediatamente. A partir do dia seguinte, ela não trabalharia mais, nem sairia de perto dele. Se Emanuel não aceitasse, bateria de frente. O que houve? Precisamos nos apressar, não quero perder nem mais um minuto. Aqui não é seguro. Canino estendeu a mão para a namorada. Você ficou louco? Quer declarar guerra a Emanuel? É lógico que eu não vou permitir que ele lhe faça mal. Você é o que tenho de mais importante neste mundo, Canino afirmou decidido. Ele matará você, vai assassinar todos os seus homens e depois me esfolará viva. Não sem antes me estuprar e torturar na frente da comunidade toda, só para mostrar quem é que manda aqui. Não entende que isso é loucura? Você assinará sua sentença de morte e de mais de um monte de gente. Isabel, muito séria, olhava para Canino no fundo dos olhos. Não vai ser tão fácil assim acabar conosco. Se fosse ele, já teria tentado, concorda? Canino se afligia com o rumo que aquela conversa tomava. Não, eu discordo. Emanuel não tentou nada ainda com medo do custo que ele terá. Afinal, ele também precisa dos seus homens. E não o matou porque sabe que isso causaria a morte de vários homens importantes de ambos os lados. Isabel falou convicta. O que o canalha quer mesmo é enlouquecê-lo, forçar a cometer algum erro para que ele possa matá-lo sem causar uma guerra. E assim, ele controlará tudo. Mas se você tentar enfrentá-lo, se você não deixar outra opção, eu garanto que Emanuel pagará o preço. Tive pouco contato com ele, mas posso afirmar que se trata de um louco varrido. Vai por mim. Eu sei muito bem o que existe na alma de uma pessoa e já cansei de provar isso. Pois muito bem. Manteremos você sob proteção constante. Assim, ele não fará nada contra você e não me obrigará a declarar guerra. É simples. Canino tornou a estender a mão. Querido, você o deixou perceber que me ama? Isabel indagou séria. Canino não podia mentir. Podia até tentar enganá-la naquele momento, mas quando Isabel o tocasse, seria o fim da linha. Precisava ser sincero, não havia outra saída. Sim, deixei. Ele falou de você e eu me alterei muito mais do que de costume. Emanuel notou claramente isso. Canino não lia pensamentos, mas soube o que viria a seguir. Então, meu amor, só existe uma coisa sensata a fazer. Ela segurou o rosto dele com as duas mãos. Canino se desconcertou, pois sabia que não gostaria do que Isabel estava prestes a dizer. Não, Isabel, eu não quero. Prefiro lutar. Me recuso a desistir de você.
Não vou deixar você morrer por minha causa. Se nos separarmos, talvez ele desista. Não haveria motivos para Emanuel me ferir. Talvez me deixasse em paz, Isabel argumentou. Ou talvez ele decidisse tomar posse de você, exatamente como eu previ. Ou, quem sabe, decida que vale a pena tentar assim mesmo e a mate. É muito arriscado e você sabe disso. Eu não vou permitir essa loucura. Canino estava decidido. Isabel ouvia as palavras e lia os pensamentos. Canino falava com convicção, mas no íntimo estava morrendo de medo. Ele sabia que não possuía os recursos necessários para enfrentar Emanuel e que não teria como defendê-la, mas não desistiria jamais. Canino condenaria todos à morte se fosse para lutar por ela. Isabel sentiu as lágrimas queimarem os olhos. Para piorar, começou a ler uma imensa sequência de cenas que tornavam a situação ainda mais complicada. Uma criança que Canino impediu que fosse molestada, um homem que ele não deixou que Emanuel matasse por pura diversão, uma senhora que era esbofeteada por um capanga do seu inimigo e que Canino protegeu e ainda deu um corretivo no canalha, causando mais uma crise entre as duas facções. Isabel enxergou toda a extensão do drama que o namorado estava vivendo. Se Canino morresse, Emanuel o venceria e todos perderiam. O mal correria sem freios dentro daquele lugar. Não era só ela que precisava dele, a comunidade toda precisava daquele contraponto. Meu amor, eu sinto muito. Isabel começou a chorar, enfim. Canino se sentiu impotente. Sempre fora uma pessoa habilidosa numa situação como aquela. Normalmente, ele sorriria e convenceria sua interlocutora de que tudo ficaria bem. Mas com Isabel, não funcionaria. Diante dela, era um livro aberto. Eu amo você. Sei que é difícil, mas podemos conseguir. Canino falou. Venci Emanuel no passado e posso perfeitamente fazer isso de novo. Confie em mim. Isabel enterrou o rosto nas mãos, desesperada. Várias vezes pensara naquilo tudo, sobre como teria sido melhor ter se transformado em um zumbi no dia em que o mundo inteiro fora contaminado por aquela praga. Viver daquela forma, sempre com medo, sempre aterrorizada, era um inferno. E agora, da mesma forma que acontecera com Josué, ela tinha nas mãos a vida do homem que amava. Formular aquele pensamento foi a gota d'água. Seria verdade? Ela de fato amava Canino? A tristeza que sentia deixava claro que sim. No começo, Isabel ficou com ele por carinho e por se sentir terrivelmente só e desamparada. Porém, logo ele conseguiu conquistá-la e preencher o imenso vácuo que se instalara após a morte do marido. Isabel abraçou o namorado e o beijou com ternura. Queria aliviar o sofrimento dele, mesmo sabendo que a verdadeira tempestade ainda estava por vir. Fique calmo, meu querido. Irei para o seu quarto com você e sairei de circulação. Tem razão, essa é a melhor ideia. Quem sabe as coisas se acalmam, não é verdade? Isabel mentiu. No fundo, sabia que não seria tão simples assim, mas sua atitude encheu o coração de Canino de alívio e esperança. No dia seguinte, Canino anunciou sua decisão para Emanuel. Ele disse que não fazia sentido Isabel trabalhar na lavoura, já que era sua mulher e ela era um dos líderes daquele lugar. Por isso, ela ficaria com ele o tempo todo, daquele momento em diante. Quando Emanuel concordou sem protestar, Canino percebeu que todo cuidado seria pouco. Era óbvio que o seu maior oponente tramava algo. Os dias passavam rápido e Isabel não via quase ninguém. Ficava a maior parte do tempo no quarto e só andava com Canino, não raro com mais um ou dois homens sempre por perto. Era uma marcação cerrada, constante. Ambos sabiam, entretanto, que manter aquele esquema de proteção implacável seria impossível a longo prazo. Ou eles acabariam deixando alguma brecha, ou Isabel enlouqueceria de tanto tédio. Ou ambas. Mas após mais de um mês sem nenhuma mudança, ambos começaram a se perguntar se não estavam exagerando. Eu posso tentar ler a mente dele, amor. Assim tiraríamos todas as dúvidas. Pois é, mas confesso que ainda não sei se quero você chegando tão perto assim daquele maluco. Vamos continuar observando.
E mais um mês inteiro se passou e nada aconteceu. Isabel já estava mais do que farta de não fazer nada. Sentia-se irritada. Certa noite, Emanuel pediu que Canino fosse conversar com ele após o jantar. A alegação era de que eles precisavam resolver algumas pendências sobre a escala dos homens que cuidavam da vigilância. Canino não gostou nada daquilo, mas, de fato, aquelas reuniões costumavam ser muito comuns e já fazia muito tempo que não se encontravam para tratar desses assuntos. Ele não podia deixar de cumprir aquele compromisso, por mais que estivesse preocupado com Isabel. Meu amor, acho que você deve ir. Não sei, creio que pode ter sido tudo um alarme falso. O que você acha? Isabel perguntou enquanto eles almoçavam. Talvez sim, talvez não. Eu vou, mas alguém vai ficar montando guarda na porta, Canino respondeu. Ele deixou Isabel sozinha no quarto e saiu, deixando um dos seus homens mais fiéis, um rapaz chamado Gerson, de guarda. Não saia daqui e não deixe ninguém se aproximar, foi claro? Canino falou com firmeza, já no corredor, na hora em que haviam marcado conversar com Emanuel. Pode deixar, chefe. Por aqui ninguém passa, Gerson afirmou, confiante. Canino deu um beijo de despedida em Isabel e saiu, caminhando pelo corredor e virando na direção das escadas, acompanhado de outros dos seus homens. Infelizmente, todas as conversas com Emanuel eram conduzidas assim, com diversos capangas armados para garantir a segurança. Isabel se despediu de Gerson, que ficou sentado no corredor, numa cadeira a pouco mais de 5 metros de distância da porta. Assim, ele conseguia enxergar também quem vinha subindo as escadas. Na ausência de algo melhor para fazer, Isabel decidiu tomar um banho. A água era geladíssima, mas mesmo assim ela adorava aquela parte do dia. Talvez pelo fato de ter ficado tanto tempo sem chegar perto de um chuveiro, quando aquela insanidade começou. Isabel estava se vestindo dentro do banheiro quando ouviu claramente a porta se abrindo. Canino voltara, pelo visto. De fato, foi uma conversa bastante curta. Oi, amor. Eu já tô saindo, tá bem? Isabel gritou. Entretanto, não houve resposta. Aliás, ela não ouviu nenhum som esperado, como a porta batendo ou a gaveta da cômoda sendo aberta para Canino guardar a pistola. Isabel teve um péssimo pressentimento. Algo estava errado. Abaixou-se e pegou, atrás da caixa acoplada do vaso sanitário, a pistola que Canino deixara escondida para ela, justamente para um caso de emergência. Tratava-se de uma Glock, uma arma retirada direto do arsenal do quartel. Isabel ficou indecisa por alguns instantes. Não sabia se esperava por mais algum tempo ou se arriscava a sair. Seu lado cauteloso mandava aguardar, mas uma preocupação enorme crescia. Será que Canino estava bem? Quando se tem uma arma à disposição, ninguém consegue ficar inerte diante de uma situação de perigo. Depois de quase 10 minutos aguardando, Isabel decidiu arriscar ao menos dar uma olhada. Talvez estivesse enganada. Havia outros quartos naquele corredor. Poderia perfeitamente ter confundido com o som da porta do aposento ao lado. Além do mais, se fosse alguma arapuca armada por alguns dos homens de Emanuel, alguém na certa já teria tentado invadir o banheiro. Isabel abriu uma pequena fresta na porta, tentando enxergar algo no quarto. O problema era que estava tudo escuro, pois ela levara o lampião a querosene para o banheiro. Assim, não conseguia enxergar nada. E decidiu abrir um pouco mais a porta e aproximar o lampião, tentando lançar ao menos um pouco de claridade no quarto. Isabel apoiou o lampião sobre o vaso sanitário, deixando as mãos livres para empunhar a arma com mais cuidado. Não queria fazer nenhuma burrada. Nesse momento, algo se mexeu na escuridão. Algo que estava até então abaixado ao lado da cama, e naquele instante se ergueu, atraído pela súbita claridade. Algo que não era mais humano fazia alguns meses, e ele não estava sozinho. Outro se ergueu também. Isabel piscou 2 vezes, tentando descobrir se aquilo era um pesadelo. Se fosse esse o caso, queria acordar imediatamente. Os 2 zumbis
partiram na sua direção ao mesmo tempo. Um passou sobre a cama, deixando marcas de barro e sujeira no lençol branco. O outro contornou pela esquerda. Ambos vinham cambaleantes e desorientados, mas era uma distância muito curta para uma reação tão rápida. Isabel apertou o gatilho e atingiu o zumbi da esquerda com um tiro na garganta, o que ela sabia ser inútil. Mas a falta de prática, somada ao escuro e ao susto, fez com que ela desperdiçasse um tiro e um tempo valiosos. A criatura oscilou para trás com um impacto que estraçalhou sua traqueia, mas continuou avançando. Isabel desferiu um segundo tiro, que dessa vez acertou em cheio a testa do ser. Mas quando ele caiu para trás, o segundo zumbi já estava perto demais e atacou, empurrando a porta com violência e jogando Isabel para trás. Ela tropeçou e caiu dentro do banheiro e ao lado do lampião, com o zumbi enfurecido sobre si. A fera era forte e pesada, mas Isabel tinha uma vantagem. Mesmo com a queda, ela não largou a pistola. Isabel empurrou o ser para cima com toda a força. Felizmente, o zumbi também se atrapalhara todo quando os dois tropeçaram. E isso deu para ela uma fração de segundo de tempo. Ela encostou a pistola com imensa dificuldade contra o peito do zumbi e disparou. Isabel não tinha espaço nem força para tentar mirar a cabeça, mas o tiro no tórax talvez lhe desse mais uma oportunidade. O impacto do tiro da Glock, equivalente a um soco de quase 100 quilos, empurrou o zumbi para trás, fazendo-o se desequilibrar e deixando Isabel parcialmente livre. Por pouco, a criatura não caiu de costas, o que teria facilitado ainda mais a tarefa dela. Quando o morto-vivo oscilou, Isabel encostou a Glock no seu queixo e disparou, arrebentando a cabeça dele e fazendo o sangue jorrar até o teto. O ser tombou sobre ela, lavando-a de sangue. O peso era esmagador e Isabel mal conseguia respirar. Estava prestes a tentar uma manobra para tirar o zumbi de cima de si quando ouviu um grunhido animalesco, selvagem. Não tinha dúvidas. Havia pelo menos mais uma criatura no quarto, e ela estava presa sob o zumbi morto. Ouviu os passos do ser que grunhia e resmungava, e ela mal conseguia se mover. Isabel começou a se desesperar. Sentia que o coração saltaria pela boca a qualquer momento. Ela precisaria de muita sorte para derrubar o zumbi estando daquele jeito, caída no chão e contando apenas com a iluminação do lampião. Foi quando teve uma ideia. Era arriscado, mas não havia tempo para mais nada. Isabel esticou a mão livre e apagou o lampião. Essa mudança atraiu a fera que zanzava pelo quarto, que tratou de rumar na direção do banheiro. Quando o zumbi entrou no cômodo apertado, apesar da visão apurada, só enxergou 2 corpos inertes caídos um sobre o outro, além de sentir o cheiro de sangue e pólvora. A criatura olhou em volta, confusa, tentando identificar algum sinal de vida. Enquanto isso, Isabel permanecia imóvel, mantendo os olhos fechados e até mesmo prendeu a respiração. Era necessário manter a calma, algo muito difícil quando se está no escuro total, ouvindo um zumbi a menos de 2 metros de distância. Por fim, o ser saiu do banheiro e rumou para o corredor, afastando-se de Isabel, que soltou a respiração, aliviada, e respirou fundo, apesar do imenso peso sobre seu corpo. Foi com enorme dificuldade que empurrou o cadáver, que caiu de lado. Isabel estava livre, apesar de exausta, e com os nervos à flor da pele. De repente, ela ouviu um disparo ao longe, e logo em seguida várias pessoas correndo. Escutou também a voz de Canino. A cavalaria finalmente chegara. Meu Deus do céu, onde ela está? Isabel! Canino gritava no corredor desesperado. Quando chegou ao quarto às escuras, trazia a lanterna na mão e viu o primeiro morto-vivo baleado. Estou aqui! Isabel gritou do banheiro, sentando-se com o zumbi morto ao seu lado. Canino correu até ela e a abraçou ali mesmo, sentada no chão, ao mesmo tempo que olhava perplexo para a criatura abatida. Você está bem? Ele a mordeu? Canino perguntou angustiado ao vê-la toda ensanguentada. Isabel fez que não com a cabeça e narrou os acontecimentos, explicando como havia descoberto os zumbis e tudo o que fizera para permanecer viva.
Canino ouviu tudo em silêncio. Isabel, porém, lia os pensamentos dele. Uma verdadeira tempestade se armava. Canino repetia o tempo todo a mesma palavra: vingança. Ele pretendia matar Emanuel ainda naquela noite. Não importava que isso custasse a sua própria vida. Canino se levantou e a ajudou a se erguer. Isabel caminhou pelo quarto e sentou-se na ponta da cama. Alisou para trás os cabelos cheios de sangue, o que a deixou com um aspecto ainda mais estranho. Desculpe, mas eu preciso perguntar. Qual foi a explicação que Gerson deu para tudo isso? Ele não devia me proteger? Isabel sentia uma ponta de raiva surgindo em meio ao nervosismo. Canino e os demais homens se entreolharam com pesar. Isabel adivinhou a verdade. Gerson está morto. Acabamos de encontrá-lo no corredor, logo depois que saiu desse quarto, todo ensanguentado e cambaleante. Tivemos que matá-lo, ele havia se transformado em zumbi. Canino suspirou por fim. Canino e seus homens estudaram cuidadosamente o quarto, com base em tudo o que Isabel contou. Pela imensa quantidade de sangue do lado da cama, estava óbvio que Gerson fora atacado ali pelos zumbis, o que explicava o fato de eles estarem escondidos quando ela acendeu a luz. E enquanto Isabel matava os 2 primeiros zumbis, Gerson se transformou, foi até o banheiro e depois saiu pelo quartel até ser morto. A pergunta mais relevante naquele momento era, portanto, como os zumbis entraram? 2 mortos-vivos que conseguiram chegar justamente ao quarto de Isabel e Canino. Canino já tinha sua própria explicação. E é claro, e por isso queria mandar todos os homens se armarem até os dentes para que eles pudessem lançar um ataque contra o grupo de Emanuel. Isabel, entretanto, o impediu, dizendo: "Vocês não têm chance de vencer. Acha mesmo que eles estão deitados em suas camas dormindo tranquilamente? Garanto que o grupo está de prontidão, só aguardando um ataque." Canino ponderou sobre aquilo e ficou furioso. Era óbvio que Isabel tinha razão. Na realidade, ele mesmo não tinha certeza se todos os seus homens seriam fiéis a ponto de lutar contra Emanuel e seu grupo, 3 vezes maior, por conta de uma teoria para a qual eles não tinham provas concretas. No dia seguinte, Emanuel e Canino conversaram, e Isabel acompanhou tudo. Foi uma conversa civilizada, na qual Canino fingiu não ter percebido o que acontecera. Emanuel se enfureceu e distribuiu gritos para seus vigias, chamando-os de burros e imprestáveis. No fundo, Canino sabia que aquela raiva toda tinha outra explicação. Ele estava zangado por seu plano ter dado errado. "Eu realmente sinto muito, Isabel. Ainda bem que você tinha uma arma à sua disposição para se proteger, senão essa tragédia teria sido muito maior." Emanuel mentia com uma habilidade impressionante, mas nem Canino nem ela se convenceram. No momento em que se despediram, Isabel estendeu a mão para Emanuel, mas ele a segurou e a beijou, bancando o galante. Aquele beijo a encheu de nojo, mas o pior de tudo foram os pensamentos dele. "Da próxima vez você não escapa, sua piranha." Isabel libertou sua mão e o olhou nos olhos. Aquele homem não era louco, ele era mau. Emanuel sentia prazer em ser cruel e ferir as pessoas. Ela não fez nenhum comentário sobre aquilo com Canino e confirmou para ele o que ambos já sabiam. Fora sim uma tentativa de assassinato. Mas Isabel mentiu sobre o essencial e disse que Emanuel desistira de tentar matá-la de novo. "Você tem certeza disso?" Canino perguntou ansioso. Isabel confirmou com veemência, e ele, que precisava desesperadamente de esperança, acreditou. "Só mais uma coisa. Eu vi algo que me deixou curiosa quando peguei na mão de Emanuel. Era uma coisa parecida com um veículo enorme, coberta com uma espécie de lona em um galpão gigantesco. Você tem ideia do que se trata?" Isabel perguntou, aliando a curiosidade à vontade de mudar de assunto. "Não sei, há muitos galpões a que não tenho acesso. Aquele puto do Emanuel fez questão de esconder várias coisas de mim. Por que está tão curiosa?" Canino arqueou as sobrancelhas. "Não sei, achei estranho, nunca vi nada tão grande. Parecia um trator ou algo do gênero. Era mesmo enorme e estava cuidadosamente coberto pela lona." Isabel deu de ombros. Assim encerraram aquele assunto para alívio dela, que não queria de forma alguma que Canino desconfiasse das intenções daquele psicopata.
3 dias depois, quando estava no banheiro, Isabel decidiu conferir a arma que tornara a esconder atrás da caixa acoplada do vaso sanitário. Parecia tudo certo. Ela estava exatamente no mesmo lugar. Não sabia por quê, mas sentia que havia algo errado. Assim, pegou a pistola e logo ficou desconfiada. Por isso, checou a munição. Vazia. Nem uma bala sequer. Era isso que estava estranho. Leve demais. Naquele momento, ela tomou uma decisão. Pelo bem do namorado e de todos os demais que dependiam dele, Isabel resolveu que faria a única coisa que manteria o espírito de segurança para todos e que poderia talvez trazer a esperança de uma solução para aquele inferno. Isabel decidiu que chegara a hora de fugir. Com ela por perto, outras investidas de Emanuel seriam inevitáveis e uma guerra seria a mera questão de tempo. E foi assim que Isabel deixou o Canino para trás. Conseguiu convencer um pequeno grupo de pessoas, incluindo seu amigo de trabalho Marcelo, de que eles precisavam fugir. Ficar ali era como estar num campo de concentração em que a única coisa garantida era a morte. E para convencer aquelas pessoas, ela revelou seu miraculoso dom. Isabel demonstrou que seria capaz de descobrir o momento ideal, pois poderia discretamente saber onde a segurança era falha. O próprio Canino deu as informações que ela precisava sem perceber. Afinal, ele era um dos líderes daquele grupo, mesmo tendo que se sujeitar ao comando maior que pertencia a Emanuel. Foi tudo muito rápido. Em apenas 2 dias, eles decidiram o que fazer. Roubaram um alicate e algumas outras ferramentas e se lançaram naquela aventura da qual apenas Isabel escapou com vida. Dentre eles, Isabel conhecia bem apenas Marcelo, o primeiro a protegê-la durante sua estada no quartel, e superficialmente Alessandra. E numa noite em que Canino precisou se ausentar e que Isabel ficou sozinha no quarto, ela desapareceu. Como estava bem mais tranquilo, a segurança em torno dela fora relaxada. Isabel deixou apenas um pequeno bilhete para o namorado. Resolvi fugir para não colocar sua vida e a dos demais em risco. Encontrarei ajuda e voltarei. Não venha atrás de mim. Os outros precisam de você. E não tente fazer nada contra Emanuel. Vou descobrir uma forma de acabar com ele e seus capangas e libertar os prisioneiros. Eu amo você, Isabel. Canino jogava baralho com seus comandados, um hábito antigo que ele quase abandonara ao começar a namorar Isabel quando ouviu os tiros dos vigias. Pensou em 1000 possibilidades, menos que um dos alvos fosse a sua amada. Quando Canino rumou até a origem dos disparos e soube o que acontecera, inclusive que Isabel estava entre os fugitivos, ele não acreditou. Correu até o quarto, convicto de que encontraria a namorada dormindo. Em vez disso, achou uma cama vazia e o bilhete que ela deixara. Canino urrou de desespero naquela noite. Se dependesse dele, mataria Emanuel no dia seguinte. No entanto, se fizesse isso, a guerra explodiria, e todo o sacrifício de Isabel teria sido em vão. Por esse motivo, ele guardou o bilhete, engoliu a raiva e seguiu em frente, convicto de que ela cumpriria sua promessa.